Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CIE-Cast, o podcast do CIE Rio. Esse é o nosso espaço de bate-papo sobre profissionalização, juventude, mundo do trabalho, sempre de forma bastante descontraída e com muita informação para você. Quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho? Então já vai se inscrevendo no nosso canal e fique ligado nas redes sociais que estão passando aqui na tela, tá bom? E se você é estudante, está em busca de uma vaga de estágio ou de jovem aprendiz, acesse o QR Code que está na nossa tela e fique de olho nas vagas que estão disponíveis para você. Bom, então, representando a turma NI 48, de Nova Iguaçu, eu vou conversar hoje com 3 aprendizes. O Marlo, que tem 20 anos, ele mora em Nova Iguaçu e cursa Ciência da Computação e também é aprendiz de operador de caixa aqui no CIE Rio, na unidade de Nova Iguaçu. Marlo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a minha próxima convidada é a Alexandra, ela também tem 20 anos, é estudante de serviço social e ela é aprendiz também de operador de caixa no CIE de Nova Iguaçu. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E fechando aqui o nosso quadro, eu tenho o Marcelo, que também tem 20 anos, tem ensino médio completo e é aprendiz de repositor de mercadorias, também do CIE de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria primeiro enaltecer a atividade que vocês fizeram, porque eu acho muito bacana, porque quando a gente fala sobre a capacitação profissional do jovem aprendiz, muitas vezes, e eu acho que eu já até discuti sobre isso aqui em alguns episódios aqui do CIE-Cast, muitas vezes o aprendiz ele não entende muito o que está acontecendo ali, né? Às vezes, porque assim, o CIE Rio ele trabalha com metodologias participativas, né? Então, o que isso quer dizer? Que o jovem ele é o centro da construção do conhecimento, né? Óbvio, a gente tem a figura do instrutor que vai construir ali junto com vocês o conhecimento relativo não só à formação na qual vocês estão inseridos, mas também relativo ao mundo do trabalho de forma geral. Então, como a gente trabalha nesse tipo de metodologia, muitas vezes as atividades são bastante lúdicas e nem sempre a gente entende o porquê de estar realizando aquilo, né? E um podcast é realmente uma atividade bastante lúdica, né? Porque, na verdade, vocês discutiram algum assunto, eu vou querer saber qual foi, mas essa atividade ela poderia muito bem ter sido feita de outra forma, né? Escrevendo no quadro, isso é isso, isso é isso, isso é isso, entendeu? Né? Mas não, a gente trabalha de formas participativas e vocês ali construíram o próprio conhecimento. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É uma coisa que eu preciso lembrar. Eu vi a atividade de vocês no perfil da instrutora de vocês, né? A Daiane. Daiane, aliás, parabéns pelo trabalho. Daiane, parabéns pelo desenvolvimento dos seus aprendizes e obrigado também por ter feito esse meio de campo para que eles pudessem estar aqui hoje com a gente, né? Então, bom, eu vi a atividade de vocês, achei super bacana. Agora eu queria que vocês me contassem um pouco de como foi, né? Quais foram os assuntos que vocês discutiram, desenvolveram, quais foram os resultados a que vocês chegaram nessa discussão que vocês tiveram e qual a importância que vocês veem em trabalhar esses aspectos relacionados ao mundo do trabalho com atividade lúdica, como, né, um podcast, por exemplo. Quem pode começar? Alexandra? Pode ser. Quando a gente começou a fazer, né, as dinâmicas, tava falando sobre postura profissional e a gente tentou fazer algo bem descontraído, como ter postura profissional no ambiente de trabalho, não só dentro, mas fora, e como isso iria interferir na nossa vida. Aí cada grupo fez o seu, separou e aí montou o CIE-Cast para a gente poder apresentar. E Marlo, quais foram os assuntos que vocês discutiram dentro da elaboração do podcast relacionados à postura profissional? Bom, a gente se dividiu lá em 5 grupos, porque a turma é grande. Aí ficou eu e o Marcelo, a gente ficou no mesmo grupo, a Alexandre ficou em outro. Só que o nosso grupo tava falando sobre quais são as consequências de não ter uma boa postura no trabalho, né? Tanto para a empresa, tanto para o funcionário. A gente falou sobre quais seriam os tipos de penalidade que o funcionário poderia ter, também sobre as penalidades legais, porque eu acho que tem algumas coisas que é sobre lei mesmo, que a empresa tem que cumprir. Sobre como tratar o funcionário, coisa de
assédio moral, né? Chama. Fala ser capacitista, essas coisas, mas eu acho que já tá entrando em outra matéria já. Entendi. Mas. Tu lembra qual que foi o que o seu grupo pegou? O ponto-chave meu falou sobre postura em geral. Falou sobre como isso interfere na nossa vida pessoal também, porque se a gente tem uma postura fora dali, como é que vai ser a gente lá dentro? O que a gente vai transmitir para a pessoa que tá vendo a gente de fora? Chega lá, por exemplo, a gente que trabalha em mercado, chega lá, sai gritando, ou dizer certas coisas que não condiz com o ambiente de trabalho. Entendi. Faz parte, né? O que eu costumava dizer muito para os meus aprendizes, lá na minha época de instrutor, é que a gente carrega o nome da... Querendo ou não, tá? A gente carrega o nome da empresa o tempo todo. Porque, sei lá... Inclusive, eu acho que aqui agora a gente tá carregando, né? Exatamente, vocês vão ter o espaço também para divulgar a empresa de vocês, porque afinal de contas o programa de aprendizagem, ele assim, que dentro da legalidade a gente chama que ele é tripartite, né? Porque tem o aprendiz, tem a empresa que contrata e tem a instituição formadora, que no caso é o CIE. Então, assim, são 3 vias aí e a empresa é muito importante também nesse processo. Agora, Marcelo, o que você acha desse tipo de desenvolvimento de atividade lúdica, que não é tão convencional, porque quando a gente está na escola, na faculdade, né, né, ali no quadro, hoje é o slide, né, na minha época, enfim, eu acho era o giz. Não, relaxa. Na minha época era o giz no quadrinho ali e tal, mas o que você acha de a gente fazer esse tipo de atividade um pouco diferenciada, um pouco mais lúdica, né, para desenvolver o conteúdo da mesma forma? Eu acho interessante porque assim você consegue fixar mais o assunto e fica mais o assunto fica mais maleável para poder ser trabalhado. Você tem mais entendimento, por exemplo, o podcast você monta a equipe, cada um dá cada um fala o que aprendeu, em cima disso você baseia tudo e faz o que a gente fez. Foi em 3 minutinhos, né? Que a gente formulou aí com relação à postura, mas eu acho algo muito interessante, porque assim você consegue não ficar fugir do quadro, esses negócios assim, porque tradicionalmente é quadro, copiar a matéria, isso fixa mais e dá mais espaço para a gente poder assim, ter um entendimento e poder passar o que a gente entendeu. E também eu acho interessante porque a gente, como um jovem aprendiz, dentro da empresa talvez a gente não tenha, como posso falar assim, muito espaço, mas com relação ao que a gente vem inserido, eu acho interessante. Legal. É bacana, né? E assim, tem algumas pesquisas sobre alguns pontos que vocês falaram aí. Tem algumas pesquisas que falam que boa parte dos funcionários que são demitidos das empresas não são demitidos porque não sabem fazer alguma coisa. São demitidos justamente por conta da postura profissional, né? Então, assim, as questões relativas à postura, ao comportamento humano, elas são importantíssimas. Porque aprender a fazer, a gente aprende rápido, né? Agora, mudar o comportamento é uma coisa muito mais intrínseca, muito mais de dentro da gente, que não depende muito da ação do outro, né? Agora, aprender a fazer, o outro ensina, a gente aprende, né? E outra coisa também, que acho que foi o Marcelo que falou, que eu acho interessante, a gente aprende muito mais as coisas falando sobre elas, conversando sobre elas, fazendo e ensinando. São as 3 formas que a gente tem de aprender melhor alguma coisa. É conversar sobre ela, aprender fazendo, na marra, na prática, e ensinar sobre aquilo que você aprendeu. Então, assim, a gente, por exemplo, o Marlo e a Alexandra estão na faculdade. Estão aprendendo lá. A Marlo faz a ciência da computação, a Alexandra faz o serviço social. Vocês estão aprendendo a teoria. Só que vocês vão aprender muito mais quando estiver na prática, né? Quando estiver realmente executando as ações, as atividades relativas à formação de vocês. E quando vocês precisarem ensinar alguém sobre alguma coisa, o conhecimento ele vai ser muito melhor absorvido por vocês mesmos. Isso é científico, né? Agora, a gente falei um pouco da atividade, que eu queria ter essa introdução, né? Afinal de contas, foi essa atividade que trouxe vocês aqui hoje para a gente bater esse papo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, o que vocês fazem hoje, como que vocês descobriram a vaga que vocês estão preenchendo hoje como aprendizes, tá? E aí a gente vai desenrolando junto. Vamos começar por você, Alexandre? Vamos começar por mim? Então, eu estava em busca, né, de um emprego, porque eu queria fazer um curso, porque moro na Baixada, eu só tenho minha mãe, não tem tanta condição, aquela coisa já bem...
Assim, então, eu já, desde sempre, corri muito atrás. E eu queria arrumar algo que fosse fixo. Eu tava atrás de qualquer coisa. Mas quando me veio a ideia de que eu poderia fazer um jovem aprendiz pela idade e conciliar, fazer um curso para poder abrir outras portas, ter outras oportunidades, eu não tive medo, eu só coloquei meu currículo e aconteceu. Eu fiquei até desacreditada quando aconteceu. Eu falei, meu Deus, agora eu tô trabalhando, e agora? O que eu faço? Como é que eu aprendo? Então eu fiquei muito assim pra poder tentar aprender tudo, pra não ficar afobada também na hora, porque é uma coisa que me pega muito, que eu quando eu chego assim nos locais, eu fico muito nervosa, querendo absorver tudo demais, acabo que isso me deixa um pouco constrangida e um pouco com medo de fazer as coisas. Mas deu tudo certo. Deu certo, você tá aqui hoje com a gente. É. E Marlon, conta um pouquinho aí da tua trajetória. Bom, quando eu terminei a escola, né? Quando eu tinha 18 anos, eu fui queria procurar o que eu queria fazer, né? Porque eu nunca soube o que eu queria fazer. Quando eu era pequeno... Só aproxima o microfone aqui, você tá fora dele. Aham. Quando eu era pequeno, né? Sempre vai pensando em várias profissões, mas quando chega lá, na hora, no meu caso, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Aí eu, né, via propaganda sobre o mundo da computação e tal. Aí eu achei legal começar essa faculdade aí, que tive a oportunidade de começar a escolher essa. Só que, né, a faculdade, não, você gasta dinheiro, você não ganha dinheiro fazendo faculdade. Então eu pensei, poxa, seria bom um emprego. Então eu consegui uma indicação de uma pessoa que já trabalhava lá onde eu trabalho, que estava tendo, né, essa campanha para poder contratar jovem aprendiz. Aí eu me inscrevi e, né, fui chamado, fazer entrevista. Primeiramente, eu fui chamado para poder trabalhar de empregado mesmo, como operador de loja. Entendi. Mas por causa do faculdade, tendo que estudar, primeiro emprego também, achei melhor optar pelo jovem aprendiz, né? Que eles perguntaram para mim lá na hora, pela sua idade, você não prefere jovem aprendiz? Eu falei, sim, é melhor mesmo para poder conseguir estudar de boa. Aí foi isso. Entrei lá. Separar agora essas 6 horas que eu tô tendo lá, junto com as horas que eu fico estudando e as horas que eu tenho que, né, cuidar das coisas lá de casa também. Acho que é bem melhor pra quem é jovem assim, tá começando. Começar mais tranquilo, sendo jovem aprendiz mesmo. Cara, você trouxe uma informação que eu achei muito legal. Porque, assim, geralmente quando a gente tá no desespero pelo emprego, a primeira coisa que grita na nossa cabeça é o salário, né? Então, provavelmente, com uma oportunidade seletista ali, de carteira assinada como CLT, não como jovem aprendiz, você ganharia mais. Sim. Teria uma carga horária maior, obviamente, mas ganharia mais. Então, e o dinheiro, geralmente, é o que fala mais alto. Mas não, você optou realmente por ter esse momento de, não só de aprendizado também, desenvolvimento, mas também para poder cuidar dos seus estudos e das demais coisas da tua vida particular, né? Sim, achei que seria bem melhor para poder, né, gerenciar tudo. Também porque o salário realmente é bem diferente. Mas, felizmente, eu não tenho tanta necessidade assim de ter um salário grande. Eu ajudo lá em casa um pouco com a minha mãe, né? Eu livro ela um pouquinho de comprar coisa pra mim. Agora que eu tô com dinheiro, eu compro as coisas pra mim. Quando ela precisa, eu ajudo também. É mais uma espécie de segurança enquanto eu tô estudando, né? Quando eu for alcançar coisas maiores, pra não chegar lá sem experiência, pra não chegar lá no zero, não chegar lá... Trabalhar de qualquer maneira é bom. Mas aí foi uma escolha bastante madura até da tua parte, né? De pensar realmente em ter um momento de desenvolvimento, ter um momento de formação e poder também se dedicar aos estudos. Agora, Marcelo, fala um pouquinho para mim também da tua trajetória de trabalho, de estudo, como é que foi? Desde que eu comecei com essa oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz, eu tive uma experiência antes como jovem aprendiz numa outra empresa, com relação, tava precisando, né, que é jovem, tava procurando também fazer uns cursos, que eu tenho interesse em ingressar na faculdade de RH, só que eu esse ano estou trabalhando para poder fazer essa somatória para poder mais para frente ingressar em 2024. Foi uma experiência bacana porque, assim, a experiência passada você trabalha com pessoas, e eu acho algo muito interessante, porque meu pai...
quando veio falecer, ele era motorista. Então, com relação a isso, foi algo que me aproximou mais e foi algo que me deu mais coragem de poder trabalhar com o público. Quando ele chegava em casa, falava as coisas, contava aventura, dia de trabalho, minha mãe também, trabalhando na empresa que ela trabalhava. Falando que as pessoas são complicadas, mas é normal. A vida também não é fácil. Mas eu acho interessante porque, assim, é uma troca. Você aprende com a pessoa e você passa conhecimento. Você conhece pessoas de diferentes tipos, pessoas com expressões diferentes, pessoas que mais fechadas, mas com o tempo você vai conseguindo quebrar aquela barreira dela, para ela sair da barreira. E, acima disso tudo, eu cito o aprendizado como o autoconhecimento, porque quando você é jovem, você não sabe muito bem o que você quer. E você está inserido no mundo com muitas oportunidades, mas como jovem aprendiz é muito complicado você conseguir ser inserido. Mas um tempo atrás tentava como efetivado, mas aí pedia experiência e eu só chegava em casa, mas entreguei o currículo, mas só Jesus, eu sempre falava. Eu tentei uma, duas, no total de gastado mais de R$600 só botando no currículo, mas eu nunca desisti. Quando eu tive a oportunidade, trabalhar como ajudante de mecânico, a pessoa que era meu patrão é uma pessoa muito difícil, mas eu sempre tive em mente, se eu parasse ali, eu ia desistir. Hoje eu não estaria aqui. Mas eu sempre persisti, porque com o passar do tempo você vai se autoconhecendo e você vai conseguindo trajetar o que você quer de vida. E com essas experiências vai formando o seu caráter, sua identidade. Foi algo que me identificou muito. Legal. E assim, você trouxe algumas informações também. Todos vocês, né, vêm trazendo algumas coisas que eu acho que valem a pena a gente trazer para o debate aqui. Você falou que quer fazer a faculdade de RH, né? Sim. Não começou ainda, tá se preparando para fazer no ano que vem, seja, enfim, psicologicamente, seja financeiramente, enfim, são vários os aspectos. E eu acho legal, até para vocês que estão nos assistindo, a gente pensar em algumas coisas. Não existe um tempo certo para você ingressar num curso, não existe um tempo certo para você fazer determinada coisa. Porque assim, a gente tem aqui hoje 3 jovens da mesma idade, os 2 estão cursando, o Marcelo está se preparando para fazer, né? E não tem nada de errado nisso, porque afinal de contas, não é o meu momento, né, de entrar aqui, amanhã ou depois eu vou entrar e vou fazer da mesma forma, vou ter a mesma dedicação e vou me empenhar da mesma forma. Eu acho isso muito interessante. E outra coisa que você falou também, que seu pai, né, ele era motorista e trabalhava com gente. Aliás, gente, motorista é uma das profissões que mais lidam com gente e com gente dos mais diferentes tipos, né? Porque afinal de contas é o tempo todo santo dia, toda hora ele tá rodando ali, tá entrando a galera e às vezes até acaba fazendo amizade, né, com o pessoal. Sim. Já vi motorista receber até festa de aniversário dentro do ônibus. Mas é interessante, né? E você gosta de trabalhar com gente? Gosta de lidar com eu acho gente? interessante. Na empresa que eu tô hoje, quando você vai repor no café, a pessoa chega, o café tá caro, aí tu começa a conversar, pá. Teve até cliente que comprava em um mercado e passou a comprar ali por causa da conversa, mas continua fazendo compra no mercado que ele é. Você troca ideia, você conversa, senhora de idade, senhor, jovem também da mesma idade, adulto, e você vê a troca, que a pessoa também tá chegando no trabalho e tá vendo que você tá se esforçando. Porque num contexto geral, a gente sabe que quando um adulto olha para um jovem, acha que é de estar na lua, tá no mundo da lua, mas com essa oportunidade, com relação ao CIE, abrindo essa porta, a gente vem assim ter uma preparação para poder assim, o que eu acho assim, vai te ajudando a atingir a madureza, porque a madureza é constante, que a vida por si só é uma escola, então a gente aprendendo essas coisas, conversando com a pessoa, essa troca. Uma das clientes que me marcou foi que ela tinha perdido o pai, aí ela foi comprar o café. Aí eu falei, pá, eu conversei com ela, foi uma troca maneira. E ela falou que o pai dela, antes de falecer, falava que ela amava muito. E foi algo que meu pai me disse um dia antes com a minha mãe, que ia se esforçar o suficiente para ter uma vida decente pra gente. E foi algo que me marcou muito e que me motiva todos os dias a estar na empresa, a fazer. E com relação a fazer a faculdade de RH, eu sempre estudo um pouquinho sobre, mas também a maior parte é o humano, é você conversar com as pessoas, essa preparação. E eu acho algo muito interessante, porque a gente, ser humano, a gente é uma máquina. Onde a gente conseguiu chegar, algo que antigamente era impossível, hoje conseguimos. Autoconstrução, autodestruição e por aí vamos, reconstruindo e construindo. É por aí mesmo, né?
E é legal que você assim, tá se preparando, mas ao mesmo tempo você tá estudando também, vai, né, ler daqui, ler um pouquinho dali. A gente tá na era da informação, assim, a informação ela corre numa velocidade absurda, a gente tem acesso à informação numa velocidade absurda. A qualquer tipo de informação, verdadeira ou falsa, a gente ainda tem que ter esse, né, hoje a gente tem que ter esse tipo de discernimento de saber o que é válido, o que não é, saber identificar. Mas é muito bacana, né? Vocês até falaram um pouquinho sobre isso, gente, mas assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da aprendizagem para a inserção do adolescente e do jovem no mundo do trabalho. Porque o que ainda acontece hoje é que muitos adolescentes e jovens não conhecem a lei da aprendizagem, não sabem que podem ser aprendizes até encontrarem uma vaga de jovem aprendiz. Né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa importância. Aí, como a Alexandra começou, vamos rodar um pouquinho. Vou começar pelo Marlon. Pode ser? Então, como você falou, eu não fazia ideia de que tinha uma lei que obrigava a ter uma porcentagem de jovem aprendiz. Não fazia ideia. Eu até achava que, pô, como é que eu vou conseguir uma vaga de jovem aprendiz? Ninguém deve estar querendo jovem aprendiz. Não sabia que era obrigatório, que tinha essa oportunidade e tal. Pô, sim, realmente é muito importante, porque geralmente o pessoal preza pela experiência, ou pela maturidade, ou às vezes jovem, essa geração eu não quero. Mas a lei de aprendizagem dá muita oportunidade pra gente. Com certeza a gente não teria esse emprego, a gente não estaria aqui, a gente talvez estaria passando por algum tipo de necessidade, caso não tivesse essa lei, caso a gente tivesse que ir na marra, atrás de um emprego normal, né? Um emprego de... Como é que chama? Efetivado. Sim. Que tem mais horas, ia prejudicar, talvez, né? A evolução da pessoa que é jovem, que está evoluindo ainda, estudando. Com certeza também, talvez fosse até ir procurar outra coisa que não fosse oficial. Ou um bico, vender alguma coisa no centro, assim, balinha. Mercado informal, né? Ou aqueles empregos que você não é de carteira assinada, fica lá trabalhando, seu patrão faz teu horário, tu trabalha na hora que ele quer, sai na hora que ele quer. Com essa lei fica realmente a gente protegido e tem esses benefícios. Isso é bastante importante a gente levar em consideração, que o aprendiz, além de ele ter a carteira assinada, ele tem todos os benefícios trabalhistas, previdenciários, tudo garantido. Enfim, o período de vocês como aprendizes conta até para aposentadoria, né? Então, é só vantagem. Aliás, é importante a gente salientar aqui que empresas de estabelecimentos de qualquer natureza que tenham a partir de 7 funcionários são obrigados a contratar aprendizes pela lei, né? Então, a gente pensa que, imaginem vocês, se todos os estabelecimentos no Brasil cumprissem efetivamente a cota de aprendizagem, quantas oportunidades a gente não teria geradas para adolescentes e jovens, né? Mas, Marcelo, o que você acha também da importância da aprendizagem para essa entrada no mundo do trabalho? Eu acho interessante porque, assim, quando você está buscando um trabalho, você não tem total experiência. E quando você vai, você aprende algo totalmente diferente. Acordar cedo, pegar ônibus, responsabilidade com horário, entrega, o que é passado para você dentro da empresa. Por exemplo, assim, bater meta, tem que repor o café, tem que repor ali o leite. Aí por aí você vai. Porque assim você vai... vou repor no leite. Ali você está tendo o quê? Você está sendo disciplinado porque você o quê? Como posso falar? Preparação, organização, ali dentro ao cumprir o horário, chegar no horário, você vai o quê? Aprendendo que chegar no horário é algo bom. E em cima disso, no contexto geral com a lei do aprendiz, eu acho que a gente não teria essa visão que a gente tem hoje, não teria essa imagem, porque o jovem, com relação a isso, é muito difícil conseguir se inserir numa empresa. E com relação a jovem aprendiz, pela lei, é algo que abre e nos dá uma preparação, porque assim você sabe o que é empresa, o que é trabalhar no local de trabalho. Até então, não sabia como que é ser inserido dentro de uma empresa, como é trabalhar, cumprir horário, você conhece pessoas, conversa com pessoas, é uma troca muito maneira. Eu amo muito dentro da empresa porque você conversa com diversas pessoas, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, com experiência de vida. Que nem onde eu tava conversando, no café da manhã, eu tava conversando com um cara que é açougueiro, Rogério. Ele falou que
lutou muito para estar como está aqui. Hoje ele é encarregado, mas lutou, acordava cedo. Aí eu falo, é assim mesmo, tem que pagar o preço para você conseguir alcançar, porque é assim. Hoje a gente está como jovem aprendiz, talvez mais para frente efetivado, mas no contexto geral eu acho que é uma oportunidade, porque a gente estava, o quê? Bem dizer assim, apagado nessa imagem de trabalhar, porque a pessoa olha pro jovem assim, jovem é só Jesus Cristo na vida desse jovem. Mas com essa lei que veio, deu oportunidade para você crescer, porque dentro da empresa, quando você é inserido, você cresce. Adquirir conhecimento humanamente, porque o que eu mais gosto lá é com relação a conversar com as pessoas. Você aprende, você vai adquirindo conhecimento, vai saber como lidar com as pessoas. Tem momentos que é difícil, tem ações ali, tem cliente que chega só com Jesus Cristo, chega com o opositor na mente, mas você consegue com as palavras, educadamente, amolecer a pessoa, destrói aquela barreira que ela tem. E tem pessoas lá que a pessoa chegou com raiva, conversando, bom dia, como o senhor está, pá, quero pegar um café, tá aí, tá muito caro. Eu falei assim, é o Brasil, é o nosso país que a gente vive, que se você não trabalhar, você é só Jesus na sua vida. Eu tô aqui, ó, o senhor vem comprar o café, o senhor trabalha no seu trabalho, eu tô aqui trabalhando, repondo café, porque outras pessoas assim também vão vir adquirir. Porque ele, quando a gente tá inserido num trabalho, é algo interessante porque você não tá ali só como jovem aprendiz, você tá inserido numa empresa, num qual uma pessoa lá atrás teve um sonho e abriu essa oportunidade. Se essa pessoa não tivesse essa ideia lá atrás, que no caso é o Sandro, que é o dono que é o chefe lá nosso lá, mas é uma pessoa muito bacana, porque é uma troca muito maneira, porque ele sempre tá lá e é muito bom ter esse contato, porque eu me sinto inspirado. Eu admiro as pessoas que estão lá, essas pessoas que exercem liderança, porque também você aprende a respeitar as pessoas que lutaram para estar onde está, e você aprende essa troca. É algo muito interessante, mas o total mesmo, resumindo em poucas palavras, é uma oportunidade muito boa, porque assim você cresce em todos os lados. E o que eu acredito é que a gente sempre tem que estar sempre melhorando como ser humano. E essa oportunidade, como Java aprendiz, abre a nossa mente, a gente aprende como é estar numa empresa, corresponder a horário, metas, e conhecer as pessoas. E com relação a toda essa troca. Maravilha. Para fechar, Alexandra, o que você acha? Eu acho que concordo com tudo que eles falaram, mas também na capacitação, o treinamento que a gente tem, o acompanhamento que a gente tem pra gente se desenvolver. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente tímida fora daqui, e eles ensinam muito a gente a como, vai, encara, fala, se posiciona, ou então tenha mais paciência. Eles acompanham e abraçam a gente. Eles não deixam a gente... Você acha que você estaria aqui hoje se você não tivesse passado por esse acompanhamento? Não, porque eu com certeza teria travado na hora de falar com algum cliente, na hora de me posicionar quando alguém estivesse batendo na tecla, tá errado, tem que fazer desse jeito, ou tem que aprender a ouvir. Acho que não. Eu acho que você tocou também num ponto interessante, né? Que é a formação, a capacitação que o CIE, como entidade formadora, oferece, né, para vocês para o mundo do trabalho, que vai para além da formação técnica, né, para a função na qual vocês foram contratados. A Alexandra e Marlos são operadores de caixa, né? E Marcelo é repositor. Então, e os três trabalham em supermercado, Sim. né? Então, é uma rotina parecida. Mas, para além das atividades de operador de caixa, de repositor de mercadorias, vocês também adquirem conhecimentos, como o podcast que vocês criaram, que foi abordando questão de postura profissional. Então, tem outras formações que são o que a gente costuma dizer que é a formação humana, né? Dentro do nosso programa, a gente chama de ciclo formativo geral, né? Que é uma formação geral para o mundo do trabalho, e tem a formação específica para a função na qual vocês foram contratados. Então, eu acho que isso é muito importante, porque não só te dá o conhecimento técnico, que é aquilo que a gente falou lá no início, né? Que é a capacitação para você executar, mas também te dá um arcabouço teórico ali do que você pode, do que você não pode fazer, e de como você deve se portar em todo esse ambiente corporativo, por assim dizer. Bom, pessoal, a gente falou aqui um pouquinho sobre essa importância da aprendizagem, né? Sobre a experiência que vocês adquirem como aprendizes. Agora eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre o futuro. Como é que vocês se veem no futuro? Sei lá, terminando o contrato de aprendizagem, terminando a faculdade, ingressando na faculdade, enfim, queria que vocês fizessem essa previsão aí. Vamos começar com você, Marcelo. Eu vejo um jovem ainda cru, né, bem dizer, pensando em várias coisas, que a gente que é jovem, pensa em várias coisas em vários momentos, mas a gente tem que focar muito.
com relação à nossa instrutora Daiane, que é que faz a nossa preparação lá no curso, em Nova Iguaçu, algo que eu gosto muito dela é a diversidade, que ela não fica só no quadro, diversifica, e aí fica algo muito mais interessante, porque você chega ali, é o padrão ali, você fica desinteressado, mas isso nos motiva mais, porque de vez em quando é 6 horas, você chega ali 8h30, até só Jesus, um olhando pra cara do outro, bonito, coisa linda, e aprendendo, e diversificar o assunto é algo que é um ponto vital na instrutora, que faz a gente cada vez mais criar laços. Eu sei que um dia vai acabar o contrato, mas é algo que a gente leva para a vida toda, com relação ao trabalho, com relação à preparação. Tem pessoas que você vai passar, mas com relação a essas coisas marca. Tem pessoas que passam pela nossa vida e isso eu acho muito interessante. Com relação ao futuro, vejo fazendo, terminando o contrato e iniciando a faculdade de RH, mas diversificando também o conhecimento, seja RH, seja aqui, seja lá, mas o ponto vital com relação ao futuro é essa preparação que a gente está tendo, tanto no CIE quanto com relação ao trabalho, mas algo que eu acho muito interessante é o conhecimento, que eu gosto muito desde pequeno, quase não saio de dentro de casa, gosto mais só isso mesmo, estudar, pensar, no caso eu falo que é variantes, que no caso é estudar mais de algo, ter um plano B, plano C, e algo que eu acho muito intrigante e interessante na instrutora, que ela sai lá de Jesus Cristo, esqueci o nome do local onde ela mora, mas ela falou que é 2 horas daqui até lá, então tem que ser amor à profissão, que se você não amar, e acho que eu gosto muito que é quando vejo ela talvez chamando a atenção da turma, frisando, mas sempre o amor que você vê no olho da pessoa, aquele brilho, porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais capacitados nessa área, mas são poucos que realmente têm amor à profissão, mas dentro do CIE tem bastante estrutura lá, Natália, a outra estrutura que foi para Duque de Caxias, Ana Carolina, se eu não errei o nome. Mas com relação a tudo isso, é uma base que nos dá uma base sólida. E também com relação a essa preparação, nos motiva, porque às vezes é só uma palavra que você precisa poder dar iniciativa a algo diferente. Vou fazer isso. Mas se você escutar uma opinião diferente, como diz a frase, 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, eu acho isso muito interessante. E agradecer a instrutora pela formação, por ela dedicar tanto tempo assim a gente. Sabemos que não somos perfeito, mas é só Jesus. E totalmente agradecer também pela oportunidade. Maravilha. Tá aí, Daiane. Tá aí o depoimento para você. Aliás, você trouxe algumas coisas aqui que eu acho interessante. Você falou a questão dos laços, né? E realmente, acho que assim, qualquer relação humana, né, quando bem estabelecida, ela cria laços. E a aprendizagem não é diferente. Eu acho que antes de a gente começar aqui, eu conversei com vocês, falei que eu entrei no CIE lá atrás como instrutor. E eu tenho amizades com ex-aprendizes até hoje. Inclusive, vou mandar um grande amigo que eu fiz, que foi meu aprendiz, é o Felipe. Hoje ele é jornalista, está apresentando lá o Balanço Geral na Record do Pará. Felipe, um abraço para você. Quando você vier para o Rio, você vem aqui para a gente gravar o CIEcast junto, tá bom? Então, essas relações, elas são para a vida, não só entre aprendiz e instrutor, mas entre vocês mesmos, entre vocês e os colaboradores da empresa em que vocês estão inseridos. São pessoas que a gente leva para a vida realmente. Isso aí que você falou faz muito sentido. Alexandra, como é que você se vê aí terminando o contrato, terminando faculdade? Como é que vai ser o futuro da Alexandra? Então, pegando uma chave do que o Marcelo falou, uma coisa que a instrutora disse é que eu vou levar para minha vida. Eu não vou ter medo de me reconstruir se não der certo. Eu vou tentar quantas vezes for possível enquanto eu estiver aqui. E é isso que eu levo, assim, que eu terminar meu contrato e a minha faculdade. Eu não vou parar. Eu sei que eu não vou parar, só isso. Bacana. Marlon? Bom, terminando o contrato, né? Eu ainda vou estar na faculdade. Eu espero que eu termine, né? Vou terminar, porque terminando o contrato, você também termina o CIE, que te dá, eu acho que um certificado também na área lá que você está estudando, que no nosso caso é a turma de comércio e varejo, que vai com certeza agregar no currículo e em mim, na minha experiência, em como que eu vou me portar profissionalmente, com certeza. Continuando a faculdade, né? Eu espero poder focar mais na faculdade, se eu não conseguir outro trabalho também, porque acho que terminando o meu contrato, ainda vai ter acho que 1 ano e meio, 2 anos de faculdade para poder fazer. Que aí, espero conseguir um estágio, trabalhar na prática, adquirir mais conhecimento na minha área mesmo, mais conhecimento
especializado naquilo, porque o conhecimento que a gente consegue agora no CE vai servir também para tudo. Como eles estavam falando, né? Lidar com o cliente, tanto orientações que a gente consegue no CE, tanto na prática que a gente consegue lá no trabalho, né? Como o Marcelo tava falando lá dos clientes que falam com ele, conversam e tal. Como lidar com cliente legal, cliente chato, cliente mal educado. Até cliente alterado às vezes aparece para poder falar com a gente. E tudo isso, todo dia é uma experiência, é um aprendizado que, com certeza, depois de toda essa aventura que eu vou ter nesse contrato, com certeza vai agregar bastante. Eu sinto até que eu vou sentir falta mesmo que tenha mais tempo livre, acho que eu vou sentir falta de ter essa ocupação, de ter um lugar ali. Mas o que eu quero mesmo fazer, depois de terminar a faculdade, eu espero que eu já esteja no estágio. Eu espero que com esse estágio eu consiga subir na empresa para conseguir trabalhar na minha área e não sair mais de lá. Não quero mais ser dessa área. Eu pretendo ficar nessa área, né, de TI, que é Tecnologia da Informação. E acho que é isso. Depois desse contrato aí, me despedir e agradecer todo mundo lá que me ajudou, que me deu essa oportunidade. Não pretendo, né, continuar com essa área do comércio e varejo. Sim. Foi a oportunidade que apareceu e eu agarrei. E é isso. Mas é interessante, né? Que você falou agora no final também. Que não necessariamente é a área em que você quer seguir, mas de todo modo, a experiência vai te trazer muita coisa importante para você seguir adiante, né? E eu acho que acho que tudo que vocês trouxeram aqui é muito importante, né, gente? Você pensar nas relações, nos laços que são criados, você pensar em não ter medo de mudar, não ter medo de fazer algo completamente diferente, e é você trazer a experiência de uma área que é completamente diferente daquela que você pretende trabalhar e realmente utilizar aquilo para poder agregar valor ao que você está fazendo nesse momento. Então, assim, a aprendizagem, acho que é bacana ter vocês hoje aqui, porque a gente só prova, né, para a galera que está assistindo, para a empresa, para jovem, né, que ainda quer entrar no mundo do trabalho, que a aprendizagem profissional, ela tem realmente a sua função não só formativa, né, ali prática e teórica, mas ela tem uma função social também. Então, acho que isso é muito importante de a gente trazer e provar pelo próprio depoimento de vocês, né? Que a aprendizagem ela cumpre o seu papel social também na medida em que vocês trazem tudo isso que vocês estão trazendo. Relação de laços afetivos, né? A questão da persistência, a experiência, enfim. Tá sendo muito bacana estar com vocês aqui hoje, pessoal. Então, pessoal, agora eu queria fazer com vocês, meio que plagiando aí uma entrevistadora famosa, um bate-bola, um jogo rápido, tá? Eu vou trazer algumas palavrinhas aqui, e aí eu quero que vocês digam um de cada vez o que vem à cabeça de vocês. Beleza? Beleza? Então vamos começar aqui. Alexandra, trabalho. Paciência. Trabalho, Marco. Dedicação. Marcelo. Aprendizado. Okay. Jovem aprendiz. Acho que aprendizado. Ok. Origem, né, de carreira. Ótimo. Autoconhecimento. Beleza. Juventude. Juventude. Esperança. Ok. Oportunidade. Beleza. Juventude, pra mim, é uma análise de si mesmo. Ótimo. CIE. Maravilhoso. Oba! Uma grande ajuda. Ok. Amor. Muito bom. Alexandra por Alexandra. Complicada. Complicada. Marlo por Marlo.
Nossa, Deus. essa eu não tava esperando mesmo. Te dá um tempo pra pensar. Marcelo por Marcelo. Autoanálise, construção e desconstrução. Ok. Ele que não te deu tempo. Marlo por Marlo. Acho que é isso, descobrimento. Beleza. Isso aí. Gente, que bate-papo legal, cara. Eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz, primeiro por ter visto a atividade que vocês desenvolveram, né? Depois por vocês terem topado. Afinal de contas, foi uma atividade da turma, não foi uma atividade só de vocês. Então, eu preciso, na pessoa de vocês, parabenizar a turma, como a gente fez lá no início, né? Pela atividade desenvolvida. Preciso parabenizar também mais uma vez a Daiane, que é a instrutora da turma. Daiane, um beijo pra você. Parabéns pelos jovens que você indicou aqui pra estar com a gente hoje. E, pessoal, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês dessem um recadinho pra galera que ainda está em busca da primeira oportunidade, para aquela galera que ainda não conhece a lei da aprendizagem, as oportunidades que a aprendizagem pode oferecer para o adolescente, para o jovem, tá bom? Então, Marlo, olha para aquela câmera ali, dá o seu recado. Vai atrás, mano. Não, com certeza vai ter vaga, não vai ser muito difícil. Jovem aprendiz, como a gente discutiu aqui, tem a lei de aprendizagem. Não vai ser difícil achar um lugar que tá precisando de jovem aprendiz. E mesmo se o salário for baixo, o conhecimento que você vai adquirir vai ser alto. Com certeza. Vai atrás. Não fica pensando que é melhor outra coisa. É a primeira... se for, né? Provavelmente é a primeira experiência que vocês vão ter. E vai agregar bastante. Não fica aí parado pensando que eu preciso de algo melhor. Se é jovem aprendiz... ainda mais pelo CIE, vai ser muito bom pra você. Maravilha. Marcelo, para aquela ali. Um recado quando vocês é persistência, paciência e autoanálise. E confiança nas coisas que eu vou fazer. Mesmo que não seja algo que você esteja procurando, é uma oportunidade no qual você vai ser inserido e no qual você vai adquirir muito conhecimento, que vai ser algo que vai agregar valor. Tanto dentro da formação do CIE, que é algo que é muito excelente e é algo que é muito bom e vai nos capacitando ainda mais. E com o tempo, assim, quando você tiver a oportunidade, agarra. Seja qual for ela. Depositou, pintou, seja qual for, agarre. Não espere e sempre busque. Maravilha. Alexandra? Mantenham a constância, não desistam. Não vai ser fácil, mas persistam. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Aliás, você empresa que está buscando aí, precisa contratar um aprendiz, né? E ainda não regularizou a sua situação, entre em contato com a gente. O nosso e-mail está aqui na tela, saiba mais. Vocês vão entrar em contato direto com a nossa equipe de atendimento, que vão dar a atenção que vocês merecem, que vocês precisam, e vão encontrar a melhor solução para a sua empresa, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado, adorei trocar essa ideia com vocês, a gente riu bastante aqui nos bastidores, né? Mas eu acho que vocês foram escolhas maravilhosas para representar a turma de vocês. Eu acho que o bate-papo que a gente teve foi muito construtivo, ele vai servir bastante, não só para o pessoal que está ali no entorno de vocês, que são as outras turmas, o pessoal que ficou com inveja porque queria estar aqui também, né? Mas vai ser legal, vocês representaram bem. E não só para os aprendizes, mas para quem quer entrar no mundo do trabalho e para quem também já foi aprendiz, acho que vai ser uma memória muito gostosa de se assistir, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Esse aqui foi só mais um dos nossos episódios. A gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.